Então vamos lá, né? No final da aula eu vou repetir tudo que eu falei da agora, tá? Com respeito à avaliação de vocês, tá bom? Tá legal? Professor Daniel, Diga, pode falar. eu enviei o link para o seu e-mail e como eu não tenho o grupo deles, eu vou deixar aqui no chat esse link, tá? Da aula da semana passada. Então, olha só, gente. A Valéria vai compartilhar o link aí no chat do vídeo da aula passada, né? Que é conservação da energia mecânica, tá bom? Então, tá aí o link, ok? Beleza aí? Todos viram? Anotem, acessem, tá? Para vocês fazerem essa força-tarefa, para o próprio bem de vocês. Eu estou dizendo isso já há algum tempo, né? Para o próprio bem de vocês, tá bom? Valéria, ok aí na gravação? Tudo bem? Ok, então vamos lá. Então, recapitulando, né? Eu sempre gosto de fazer, de recapitular. Isaac Newton estabelece, né, o seu formalismo da mecânica clássica. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ok? Estabelece o formalismo da mecânica clássica com a ideia da força, tá certo? Com a ideia da força. Esse é o mecanismo, esse que é o formalismo newtoniano da mecânica clássica, ele parte da ideia da força, né? Define a força e vincula essa força à aceleração, que é a força resultante, a partir dos princípios ou leis de Newton do movimento. Nesse caso, são as leis, né? Primeira lei, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental, né? Da dinâmica. E a terceira lei, princípio da ação e reação. Então, ele estabelece esse formalismo. Qual o objetivo dele? O Newton sempre olhou para a questão, né? Da gravitação. O interesse maior dele foi esse. Só que para poder chegar a deduzir as leis de Kepler, ele tinha que se apropriar antes dos princípios de conservação da mecânica clássica. A saber, conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento e conservação do momento angular. São esses os três princípios de conservação da mecânica clássica. Na semana passada, nós vimos a conservação da energia mecânica e vimos que para a energia mecânica se conservar é necessário que o sistema de forças seja um sistema de forças conservativo. Tá? E o que é uma força conservativa? É aquela que realiza trabalho independente da trajetória. Realiza trabalho independente da trajetória. Mas o que é trabalho? Exatamente. O trabalho é a ponte que, no meu ponto de vista, o Newton estabelece para ligar. Ok, Desu. Para ligar, certo? Para ligar a força à energia. Então, o trabalho é essa ponte aí, né? Então, a gente fez isso na aula passada. Hoje, a gente vai partir para o segundo princípio, né? De conservação, que é a conservação do momento linear ou da quantidade de movimento. Tá bom? Só que para isso, para que se conserve o momento linear ou quantidade de movimento, é necessário algumas definições anteriores, a priori, né? No caso, né? Vamos trabalhar a força dependente do tempo, e a força que depende do tempo traz para nós a ponte que vai ligar a força ao momento linear, ou quantidade de movimento,
e esta ponte a gente chama de impulso de uma força. Daí o fato desta parte aí da dinâmica, né, ser chamada de dinâmica impulsiva. Impulso deveria ser impulso de uma força, né? Assim como nós vimos a definição geral de trabalho, né, vamos partir também da definição geral de impulso. Então, olha só. Nós temos aí uma força dependente do tempo, sendo aplicada a uma partícula quando ela está lá no ponto A. Esta força, ela vai deslocar essa partícula até o ponto B. Iago, não é isso? Até o ponto B. Ok? Muito bem. Bom dia, Iago. Eu vou considerar um instante em que a força é aplicada, quando a partícula está lá no ponto A, de TA. E quando ela chega no ponto B, de TB. Então, existe um intervalo de tempo de aplicação desta força. A posição da partícula, quando ela está no A, é RA. E a posição da partícula, quando ela está no ponto B, é RB. Como eu acho que está pequeno, né? Eu vou aumentar aqui. É essa história que eu estou contando aí. Ok? Está claro aí? Então, uma força que depende do tempo é aplicada numa partícula, vai deslocar do ponto A até o ponto B essa partícula durante um intervalo de tempo ΔT, que é TB menos TA. Instante final menos instante inicial. É uma história muito bem parecida com aquela que a gente viu lá para o trabalho. Tá? Só que lá no trabalho, a força dependia da distância, do deslocamento. E aqui, ela depende do tempo. Então, vai ser uma força que vai ser aplicada durante um intervalo de tempo. Então, a definição geral de impulso, a gente representa pela letra J, né? Que é o que o Halliday faz, né? Letra J, o impulso é integral de F de T dt de TA até B, né? O integral da força no tempo, já que ela é dependente do tempo. Ok? Muito bem. Então, eu preciso definir aí a direção e o sentido. E aí eu vou recorrer àquele primeiro capítulo que a gente viu lá de vetores, né? Que é o produto de um vetor por um escalar. Pode reparar se não é, ó, um F, né, vezes dt. O F, um vetor, e dt, um escalar. Logo, o impulso, ele vai ter mesma direção e o mesmo sentido da força, e a intensidade dele, tá certo? É a integral de F de T dt. Intensidade, né? O valor dele é o J sem a seta. Então, eis aí a definição geral de impulso. No sistema internacional, como o impulso é força vezes o tempo, né? A grosso modo, então a unidade é o Newton segundo, não é Newton por segundo, tá? Newton segundo. Ok? A intensidade do impulso é dada pela área sobre o gráfico. A integral, gente, é cálculo de área. Então, se eu tiver o gráfico F versus T, ou seja, a intensidade da força em função do tempo, eu estou calculando quem? O impulso.
a área sobre o gráfico. Eis aí a propriedade, né, do gráfico força versus T. Lá no trabalho era força unidimensional, né, intensidade, né, em função da distância que dava o trabalho. Veja como existe uma lógica aí, né? A diferença é que lá a gente trabalhou com grandezas escalares, e aqui são grandezas vetoriais. Vamos ver um exemplo aí. Vocês já fizeram cálculo 1 e até cálculo 2, né? Já sabem fazer uma integral, né? Acredita-se que sim, né? Então vamos lá. A intensidade da força aplicada a um corpo varia com o tempo, segundo a função. F de t igual a 2t mais 6t quadrado, no SI. O que significa isso? A intensidade da força é dada em Newton e o tempo em segundo. Tá bom? Determine a intensidade do impulso, está bem aqui a equação, só escutando a nossa conversa, ó. Determine a intensidade do impulso entre os instantes 1 e 3. Solução. Como a força não é constante, a gente vai ver que para a força constante existe uma saída muito mais rápida, certo? A gente tem que integrar. Quanto é a integral de 2t dt? Hein, gente? Quanto é a integral de 2t? Quanto? Vai ficar um terço, né? Quanto é a integral? Não, Vou repetir novamente. Tá certo? Vou fazer bem aqui, olha. Deixa eu colocar aqui a volta. Eu perguntei isso aqui. Quanto é a integral de 2t dt? Foi isso que eu perguntei. Quanto é? E aí? Tá vendo só? Vocês devem ter passado em cálculo 1, passaram em cálculo 2 e não estão me respondendo aí quanto é a integral de 2t dt. Viu quando eu falo da formação, como pega? A integral de 2t dt é 2t quadrado sobre 2. Simplifica o 2, t quadrado. Tá bem aqui, ó. Certo? Tá bem aí. E a integral? A integral de 6 t ao quadrado dt vai dar 6 t ao cubo sobre 3. Isso daqui dá 2t ao cubo. Tá bem aqui, ó. Alguma dúvida aí, gente? não. Pois é, vocês precisam responder isso, vocês precisam saber disso. Então vamos lá. Só que é uma integral definida, já falamos, já conversamos sobre isso, né? A integral definida, os limites de integração 1 e 3, né? Então eu vou substituir aqui os limites de integração. Eu vou substituir aqui os limites superiores, vai ficar. Desculpa aqui. Vamos lá. Vai ficar 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 ao cubo, não é isso? Tem um pontinho aqui. Tá? Esse aqui é o limite superior. Vou colocar um parêntese aqui, tem um vezes aqui, tá? Menos. O limite inferior é 1, né? Então, 1 ao quadrado mais
2 vezes 1 elevado ao cubo. 9 com mais 54, é isso? 9, que é 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo, 27, vezes 2, 54. Então, vai dar 54 com mais 9, 63. Menos. Aqui dá 1 quadrado, né? Dá 1. Aqui dá 1 ao cubo, dá 1. 1 com mais 2, 3. Menos 3. Porque tá aqui, tem um fio aqui enchendo o saco. Tá bom? 63 menos 3 dá 60. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar para vocês, né? Aí gravado aí. Impulso de uma força constante. É aquilo que a gente já sabe lá no impulso da força constante, né? Como a força não varia com o tempo, ela vai sair da integral e vai ficar a integral de dt, que é o t, variando de ta a tb, que dá o ΔT. Está aqui, ó. Então, no caso da força constante, o impulso da força é F, força vetorial mesmo, tá? F, ΔT. Ou seja, o impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo, cujo módulo é dado pelo gráfico. Ó. Porque, no caso, a força sendo constante, a área vai ser a área do retângulo, né? Aqui é a intensidade, tá? Não vai complicar a tua vida aqui. Não vai complicar a tua vida, é a intensidade, né? Então, a intensidade do impulso, que é o impulso sem a seta, é base vezes altura. Quem é a altura? É o F. E a base? Tempo final menos tempo inicial. Isso é o que a gente chama de ΔT, né? Logo, o módulo do impulso vai ser F ΔT. Porque é a área do retângulo, né? Ainda agora não dava para fazer isso, né? Tinha uma parábola aí, a força era uma parábola, né? Tinha um T quadrado lá na força. Aí só tem um jeito de resolver, que é integrando. Tá bom? A gente vai se apropriar da ideia do impulso da força constante para falar aqui da intensidade da força média. Então, voltando ao exemplo 1, determine a intensidade da força média aplicada ao corpo, no intervalo de tempo de 1 a 3 segundos. Solução. A intensidade da força média é obtida a partir da equação da intensidade do impulso da força constante, ou seja, tá? Reparem aí, tá? Presta bem atenção. Isso aqui não é uma seta, tá? Isso daqui é a intensidade da força média. Então, o que a gente vai fazer? Para achar a intensidade da força média, a gente vai pegar um impulso que a gente fez lá no exemplo 1, substituir aqui, e um intervalo de tempo que é de 1 a 3, né? Essa seta que está aí, né, apontando a área, né? Como no exemplo 1, a intensidade do impulso encontrada foi de 60 newton-segundos, tá? O que a gente vai fazer aqui? Só para dar esse resultado aí. Então, vai ficar 60 vezes a força média, tá? Uma barra isso aí.
vezes o ΔT. Quanto é o intervalo de tempo? 3 menos 1. Então, 60 é igual a F barra vezes 2. Pergunta: qual o número que multiplicado por 2 que dá 60? 30. Tá bom? Então, tem aquela força lá que foi aplicada, que depende do tempo? Tem. Tá? Mas eu posso determinar o valor médio usando o mesmo intervalo de tempo e o impulso, como se o impulso fosse da força constante. Ok? E aí eu determino o valor da força média, ou a intensidade da força média. Tá claro isso aí, gente? Sim, sim. Então, tudo isso está lá na lista de vocês, tá? Eu fiz uma aula que está diretamente vinculada com os exercícios lá da lista, tá? Para tentar dar uma ajuda, facilitar um pouco aí o caminho, tá bom? Bom, até então, a gente só falou do impulso. Mas eu tenho que vincular a força com a quantidade de movimento, tá? Eu tenho que vincular a força com a quantidade de movimento ou momento linear. E isso acontece através do teorema do impulso. Vamos lá. Primeiro, é força resultante. Igual como era o teorema da energia cinética, o teorema do trabalho de energia, que era o trabalho da força resultante, aqui nós vamos ter o impulso da força resultante. Só quem é válido no teorema do impulso é o impulso da força resultante. Então, está aqui. Eu estou partindo da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é a massa vezes aceleração, certo ou não? Massa vezes aceleração. Então, eu posso escrever que força resultante dt é igual a mdv. Ficou pronto para fazer o que aqui? O que é que vocês acham? FR dt igual a mdv. Ficou pronto para fazer o quê? Fala para mim aí. Do jeito que está. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Desculpa a demora, eu tinha ido comprar remédio para minha avó. Tá. Fazer uma integral aí, né, professor? Muito bem, muito bem. Tu entendeste disso aqui? Existe sempre uma lógica nas passagens que a gente vai fazer. Porque se eu integrar a força resultante no tempo, eu vou obter, pela definição, o impulso da força resultante. Tá claro? O impulso da força resultante. E o que tiver para o lado direito é que vai estar relacionado com a quantidade de movimento. Então, quando a gente integra isso daqui, né, levando em conta aqui, ó, levando em conta, né, quando o tempo for igual a TA, a velocidade é igual a VA. Óbvio, né? Quando passou lá pelo ponto A, a velocidade era VA. E quando o tempo, se ele ficou feio, for igual a ATB, a velocidade é igual a VB. Tá certo? Então, quanto é a integral? Eu estou integrando isso aqui, né? Esse daqui de TA a TB, esse daqui de VA a VB. A massa eu considero a priori constante, então ela sai da integral, né?
Quanto é a integral de dV? Fala para mim aí. Delta V, né? Não. Ah, sim, entendi. A integral de dV é V. É V, entendi. Tá certo? Que vai variar de VA a VB. Ou ainda, aqui, ó, integral de FR de TDT igual a MB menos M, desculpa, MVB menos MVA. Tá? Do lado esquerdo, eu tenho o impulso da força resultante. Então, esse cara aqui, ó, é o impulso da força resultante. E do lado direito, eu tenho aqui, ó, eu vou definir aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o PB. É um P minúsculo aí, tá? Porque a gente está trabalhando partícula ainda, tá? E este outro aqui, ó, ficou muito grande aquela seta ali. Tem que meter aqui a seta em cima desse rapaz aqui. Aqui também tem uma seta, tá? É o PA. O que é o P, na verdade? O P, minúsculo, tá? É o que a gente define como o momento linear da partícula. Também conhecido como quantidade de movimento. Aí, deixa eu arredar para cá. Manter. Escolher esse cara aqui. Teorema do impulso. Vou fazer esse rapaz aqui. Subir. Esse daqui descer. Esse daqui. Beleza. Então, está aqui. A gente vai obter que o impulso da força resultante é igual à variação do momento linear, ou variação da quantidade de movimento. Um dos maiores erros que as pessoas cometem está exatamente nessa variação. Por que nesta variação? Porque esta variação é vetorial. Então, muita gente erra. Por isso a gente vai resolver exercício já para demonstrar como é que resolve isso, tá? Então, enfim, o Newton, né, eu atribuo isso a ele, relaciona a força, lá no impulso, né, da resultante, com o momento linear, que é quem vai se conservar dentro de certas condições. Tá bom? Então, está aqui. Então, essa ideia aqui, repetindo, é igual àquela que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. É equivalente. Que é o Esse J resultante seria força vezes o tempo inicial, menos força vezes o tempo. Não. É integral, filho. É integral, né? Pois é isso que eu estou dizendo, que vai dar força vezes o tempo, Aí né? Força vezes o tempo, menos força vezes o tempo, né? Vai depender de como é essa força, mais uma vez.
Se for uma força constante, vai ser a força resultante vezes o intervalo de tempo, se ela for constante, tá? Mas se ela não for constante, é resolver integral. Tá claro isso? Entendi. É por isso que ela fica em aberto. É por isso que ela fica em aberto aí. Ninguém mexe com ela. Esse é o teorema do impulso. Beleza? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha, eu continuo lá naquele exemplo 1, focado lá no exemplo 1. Se a massa do corpo ou da partícula do exemplo 1 é 4 kg, e ele estava em repouso no instante de aplicação da força, considerada a resultante, eu só posso aplicar, mais uma vez, eu só posso aplicar, né, o teorema do impulso se for o impulso da força resultante. Determine o módulo da velocidade do corpo ao final daquele intervalo de tempo. Basta aplicar o teorema acima descrito, né? Ou seja, aí, ó, JR é igual a MBV menos MVA. Como o corpo estava em repouso, tem-se. Na verdade, é assim, ó. Deixa eu arredar para cá. Para baixo, não é assim bagunçado não, tá? Na verdade, o que eu tenho é isso aqui, ó. Na verdade, o que eu tenho é isso aqui, ó. Como a velocidade inicial era zero, né? O impulso da resultante é igual a mvb. Multiplicação de um escalar por um vetor, a intensidade, tá certo? É dado por JR mvb. Beleza? Então, vem daqui, né? Vem inicialmente daqui, ó, teorema do impulso. Tá? Agora sim, substituindo aqui, deu 60, né? E aqui 4. Qual o número que multiplicado por 4 que dá 60? 15 metros por segundo. Certo? Que seria a velocidade final aí, né? Viu? Primeiro eu fiz análise vetorial, fiz questão de fazer isso aí, tá, gente? Para não dar nenhum problema. Vamos fazer daqui a pouco um envolvendo o vetor para saber como é que você lida com o vetor, tá? Então tá aí. Aplicação do teorema. Não esqueça, só é válido para a força resultante, tá bom? Agora bora fazer um valendo, né? Desculpa, tá? Deixa eu pegar aqui a minha água. Uma bola de tênis com massa 50 gramas é lançada horizontalmente em direção à parede vertical com energia cinética de 1000 joules, envolvendo até energia cinética. Obviamente, se eu tenho a massa, me perdoe, tá? A garganta mesmo, tá? Já é da idade mesmo isso, sabe? Se eu tenho a massa, tenho energia cinética, posso achar a velocidade sem nenhum problema. A bola é ricocheteada e retorna também na direção horizontal com o mesmo valor de energia cinética, sendo de 2 milissegundos o intervalo de tempo de contato entre a bola e a parede, determine a intensidade da força média aplicada pela parede na bola.
É? Então, vamos lá. Solução. A figura ao lado mostra as situações antes e depois da colisão da bola com a parede. Observem aqui, cadê o laser? Observe o seguinte, ó. Eu estabeleci aqui um referencial. Por que eu estabeleci um referencial? Porque eu vou trabalhar inicialmente com as grandezas vetoriais, tá certo? Tá aqui o PI, que é o momento linear inicial, ou quantidade de movimento inicial, e o PF, que é a quantidade de movimento final. Eles são todos vetores, então eu estabeleci aí um referencial. Portanto, né, seria interessante, vem aqui ficar quem? Qual é o vetor unitário que vai ficar aqui, hein? Me fala aí. Qual é o vetor unitário que vai ficar aqui? Hein, gente? Qual é o vetor unitário que vai ficar aqui? Claro que é o I chapéu, né? O I chapéu que vai na direção do X positivo. Tudo isso vocês precisam ter em mente. Então, o impulso, como tanto o PI quanto o PF, eles vão depender do I chapéu, o impulso da resultante não pode ser diferente. Tem que estar aí, né? Essa aí é uma colisão frontal, que a gente chama, né? A gente vai já estudar as colisões. Então, o JRI é igual a P e chapéu menos... Tá? O que foi que eu falei para vocês? O menos no vetor, ele indica o sentido, né? Então, o PI está para a direita, certo? O P... Eu coloquei agora PD, né? PE. Eu confundi um pouquinho aqui, mas eu vou mudar exatamente para não confundir, tá? Caramba, mas antes de mudar aqui, ó, na equação, só para não confundir, tá? É mais prático mudar a equação. Eu teria que mudar lá no desenho, né? É só para demonstrar para vocês o que a gente pensa que ia subtrair, acabou somando. Porque eu fui fazer o jogo de sinal, né? PF, o PI, ruim, viu? Vou pegar uma partida aqui. Certo? Então, nós fizemos exatamente isso aí para não confundir, porque lá no desenho estava PI e PF, né? Ó, PI e PF, aí aqui eu vou mudar, né? Então, o impulso da força resultante, está bem aqui ele, é igual o impulso final menos o impulso inicial. O impulso inicial é menos PI e chapéu. Por que esse menos? Porque ele está no sentido contrário aqui ao meu referencial. Então, quando eu fizer aqui o jogo de sinal, né, vai ficar menos vezes menos dá mais, e eu posso agora trabalhar só com o módulo. Não faz mais sentido eu trabalhar com o vetor, porque é unidimensional, então eu trabalho apenas com o módulo. Então, o JR é PF mais PI. Como em módulo eles são iguais, por que eles são iguais em módulo? Porque ele vai e volta com a mesma energia cinética.
Então, com o mesmo módulo de velocidade. Então, se o módulo da velocidade é o mesmo, tá? Eles vão ser iguais, já que não vai mudar a massa, né? Então, o PF é o próprio PI, que eu vou chamar de P. Então, aqui vai ficar P mais P, vai ficar 2P, né? E aqui eu tiro aqui da energia cinética, né? A energia cinética é P quadrado sobre 2M. Por que que dá esse valor? Por que que dá P quadrado sobre 2M? Assim que a gente sabe se o aluno está estudando ou não, ó. Quer ver? Qual é a equação da energia cinética? Nós vimos isso sexta-feira passada. Ó, estava presente a Jennifer, estava presente o Regis, Luciana acho que não estava, Tamires, o Kevin, o Antônio. Qual é a equação da energia cinética? Desu, né? Bora, gente. Então, por isso a gente sabe se o aluno está estudando ou não, né? Quais são as prioridades? Quais são as suas prioridades? Já? Alguém vai se manifestar aí? Bora, vou pedir ajuda aos universitários aí. Valéria e Camila. Qual é a equação da energia cinética? É igual a M vezes o V quadrado por 2, professor. Tá, valeu, Kevin. Valeu mesmo. Muito bem. Professor, é que aqui a internet ela é um pouco lenta, né? Ela demora um pouquinho o áudio chegar. Tá legal. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixar o K bonitinho aqui e vai multiplicar por M em cima e embaixo. Quando eu multiplico por M em cima e embaixo, por quê? Para não alterar, né? Por que tu multiplica? Para não alterar. Multipliquei por M em cima e embaixo, para não alterar. Eu posso escrever também assim, ó. MV ao quadrado. Beleza, Luciano. Sobre 2M. Tá bom? Mas quem é MV? Não é o P? Então, tá P quadrado sobre 2M. Eu só posso fazer isso, tá, gente? Quando a velocidade é muito pequena em relação à velocidade da luz. Ou seja, eu não tenho aí relatividade, tá? Não é um problema relativístico, tá? É não relativístico. Porque um problema relativístico é aquele em que a velocidade é próxima da velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Então, só eu posso usar essas equações que a gente chama de equações clássicas, tá? Então, tirando o valor de P, o P é raiz quadrada de 2mk. E, né, o JR vai ser a força média vezes o intervalo de tempo, estão lembrados? A gente usou ainda agora essa equação. É usar a equação do impulso da força constante. Aí vai me dar o valor da força média. Obtém-se. Está aqui, ó. Por quê? Por que que vai dar isso daí? Vamos fazer a passagem aqui, né? Para a coisa não ficar bagunçada aqui. Tá? Como é que ficou o JR aqui? O JR vai ficar... Não era PF? Tá aqui, ó. Estou fazendo uma seta aqui, tá? Ver se está certo.
Não era PF mais PI, só que o PF é igual a PI, que é igual a P. Então, vai ficar P mais P, 2P. Ok? Então, bem aqui nesse cara, no lugar desse cara aqui, vai ficar, ó, 2P, que é igual a força média vezes o intervalo de tempo. Tá bom? Como P é raiz quadrada de 2mk, é isso? A gente vai obter a força média, o 2, tá? Esse bem daqui é o P, ó. Esse é o P, eu vou fazer uma seta para cá, ó. Só essa parte aqui que tem a raiz quadrada. O 2 vem dali, porque PF com mais PI é P mais P, que dá 2P. Está bem aqui, ó. Agora sim, substituindo os dados, né? A massa. Quanto é a massa? 0,A. Vamos lá. Deixa eu ver se sobra espaço para a gente fazer aqui. Vem aqui, ó. Substituindo os dados, tá? 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 0,05. Perguntou por que, Daniel, 0,05? Porque a massa é 50 gramas. Opa. Porque a massa é igual a 50 gramas, né? Que dá 0,05 quilograma. Basta dividir por 1000. Ok? Quanto é a energia cinética? Vezes 1000. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo, ó, o ΔT é 2 milissegundos. E vale 0,002 segundos. Quando a gente vai aqui, ele está fora da raiz, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 5 dá 10. Então, dá 0,1 vezes 1000. 0,1 vezes 1000 dá 100. Então, essa raiz quadrada, lá dentro do lá no radicando, dá 100. Raiz quadrada de 100 dá... Tem alguma coisa errada aqui. Não tem nada de errado. Dá 10. Só que tinha um 2 lá, né? Duas vezes 10, 20. 20 dividido por 0,002. 20 dividido por 2 dá 10, né? E vai ficar 0,001, que é 1 milésimo. Se eu dividir por 1 milésimo, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Portanto, opa, 10.000. O 1000 quer dizer quilo, né? Então, 10 quilonewtons. Então, tá aí. Ok? Um exemplo. O que foi que eu falei agora para vocês? Muito cuidado, porque a variação de impulso aí, geralmente, se o cara não levar em conta, o sentido lá do vetor, né? Eles têm sentidos contrários, né? Então, menos vezes de menos vai dar mais. Ele vai anular isso daí. E vai estar errado, porque existe um impulso, né? O impulso que a parede dá na bola. Então, estaria errado.
Então, você tem que levar em conta essa questão do sentido. Bom, então, a gente inicialmente vai trabalhar a ideia da partícula, tá? Então, o princípio de conservação do momento linear de uma partícula. Estou trabalhando só partícula. A outra parte, a gente vai trabalhar um sistema de partículas. E aí vai levar mais matemática aí. A gente vai aplicar as leis de Newton e fica fácil da gente resolver esse problema. Se a força resultante, cadê a força resultante? A força resultante está lá dentro do impulso, né? Se a força resultante é nula, ó, vou fazer bem aqui, ó, do lado. Se a força resultante é zero, vocês concordam que o impulso da força é zero também, né? Então, se o impulso da força resultante é zero, vai ficar zero, que é igual ao P. Depois, menos o P antes. Vou colocar seta. O P antes, que está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, está aí a conservação do momento linear da partícula. Ou seja, o momento linear da partícula antes é igual ao momento linear da partícula depois. Então, isso é a conservação do momento linear da partícula. Só que isso não é importante, porque essa partícula ela vai interagir com alguém. Então, a gente tem que trazer a ideia do sistema de partículas. E é aí que o bicho vai pegar um pouquinho, mas é carne fraca. Um sistema de partículas é definido por uma quantidade de partículas que interagem entre elas, bem como com agentes externos a elas. Então, está aqui, ó. Se você tivesse que dizer assim, quantas partículas tem nesse sistema aí? Você diria que são quantas? Fale para mim aí. A pergunta é a seguinte, vocês estão vendo essa figura aí do lado? Sim ou não? Só responder primeiro. Vocês estão vendo a figura? Tá certo. Beleza. No sistema de partículas que eu tenho aí, quantas partículas tem? Só dizer quantas tem. A Camila disse 9. Quem mais? São 5, né? Não é nem tudo. Muito bem, Desu, muito bem. São 5 partículas apenas. Por quê? Porque eu tenho aí, né, a vizinhança do sistema. Então, o meu sistema aqui, ele é contornado por essa linha tracejada. E aqui eu tenho as partículas 1, 2, 3, 5 e 6. Apenas 5. Já as partículas 4, 7, 8, 9 são externas ao sistema. Certo? Qual é o foco aí? O foco é o sistema. O foco é o sistema. A força resultante sobre certa partícula iésima do sistema, né? Iésima, partícula I, é dada por FRI igual a somatória, tá bom? Seria interessante a gente fazer isso aqui o seguinte, ó. Colocar um parêntese aqui, porque o somatório só é do FIJ, tá bom? Não é o FI, ele está fora, FI está fora do sistema. Tá? Vamos procurar entender isso daí, porque a gente está colocando somatório, pode causar algum dano aí, né? A outra coisa é que o J vai variar de 1 até N, aonde o J é diferente de I. Por que que o J vai ser diferente de I? Porque isso daqui é a primeira
Lei de Newton. O que significa isso? Porque o corpo ele não pode aplicar força nele mesmo, certo? Esse é o princípio da inércia. Para que ele saia da condição de repouso ou de MRU, tem que ser uma força externa sendo aplicada nele. É por isso que é a primeira lei de Newton, tá bom? Então vamos entender isso aqui de uma forma mais prática, né? Eu deixei um espaço aqui para isso mesmo, né? Então vamos lá. Quem seria a força resultante sobre a partícula 1? Quem seria a força resultante sobre a partícula 1? Seria, pode ser o F de 1 em 1? Pode ser o F de 1 em 1? A partícula vai poder aplicar força nela mesma? Não. Então, aqui vai ser o F de 1 e 2, mas, eu vou apagar aqui, tá? Eu me empolguei aqui. Só um instante. Vai ser o F de 2 em 1, né? Ou seja, a força que a partícula 2 aplica na partícula 1, mais o F, vai lá, me ajuda aí. O F de... Bora lá, gente. Bora, as universitárias aí. F de 3 em 1. Mais o F, fala aí. 5, Muito bem, vai. 6, 1, né? Macho. 1, 2. Não. Hã? Daí é na partícula 1. Ah, já tá certo. Vai ficar, oh, meu Deus do céu, 3, 2. É isso aí? F de 4 em 1. Mais Ah, o tá fora, F tá certo. de 7 em 1, tá? Ficou horrível esse meu 7 aí. Mais o F de 8 em 1. Mais o F 9, de 9 em 1. Beleza? Só que agora eu vou separar o joio do trigo aí, né? Isso aqui era para ser um 4, tá? Essas 4 últimas forças são o que eu vou chamar de F externa, tá certo? É a força resultante externa. Força resultante externa. Tá bom? Que é essa bem aqui, ó. Muito bem. Já entenderam a brincadeira? Então vamos lá. FR2. Só me interessa as partículas do sistema. FR2, como é que fica? R vai ficar 1, 2, né? Muito bem. Mas Vai ficar F
3, 2, 5, 2, né? 6, 2. Aí vai ficar o mais, aí vai ser o externo agora de novo, né? Aí eu já Aí eu faço já assim, faço ó. assim, ó. Certo? Certo? Entendi. Vai ficar 4, 2, né? Ah, sim, você já colocou F2 ali. É, entendi. F2E, que é a resultante externa. 3. 3. Uma coisa, 3, 3, 2. É 2, É 2, 3. 3. 2, 3. Ah, tá, 2, 3. 2, 3. 5, 3. 6, 3. Mais o externo. Você colocou aí. Mais F. 3. E. 7. Vamos lá, Vamos só lá, falta só agora falta agora 5, né? Ó, é 5. 5 mais 2, 5 mais. Vai ficar 6, 5, né? 3. 3. 3, 5, tá certo. Aí 6, 5. Mais o externo, né? Mais 5, F5 externo. É 6, né? 6. F1, 6. 2, 6. 5, 6. 6. 6. 6. Ah, tá certo, tá certo. 3, 6, 5, 6. Mais o externo. Então, 5. Tá. Agora, eu quero achar a força resultante no sistema. A força resultante total, né? A força resultante total. O que é que eu vou fazer para achar a força resultante total? Somar. Ó, onde a força resultante total vai ser quem? Vai ser o FR1 mais o FR2 mais o FR3 mais o FR5 mais o FR6 mais o F1E, né? Mais o F2E mais o F3E mais o F5E. Nossa, fiz besteira aqui. Me empolguei. Mas o professor já não tava dentro da resultante. Isso aí. Oi? Oi? Esse, o F1 é, o F2 é. Não O tava tudo F, dentro da resultante.
Calma, mas eu quero provar, né? Só um minuto aí. Aí depois eu vou aí tu faz de novo essa pergunta. Já, já. Mais o F é 6. Então tá aqui. O F, a força resultante sobre o sistema, né? Força resultante sobre o sistema. Certo? Para eu poder somar, eu tenho que entender esse significado aqui, ó. Que a força IJ é igual a menos a força JI. Tá? Isso aqui não são versores, tá, gente? São índices. O que significa isso daqui, hein? Se você tivesse que afirmar com respeito a essa igualdade que eu fiz. O F de IJ, né, é igual a menos o F de JI. O que, na sua opinião, significa essa igualdade aí? Fale para mim aí. Uma é o inverso da outra, né? Não entendi, Desu. Uma é o inverso da outra. Não estou entendendo também. Ele São disse que assimétricos? uma é o inverso da outra. Gente, vocês vão ser professores de física. Terceira lei de Newton. A toda força, certo? A toda força de ação, né? Nós vamos ter uma força de reação de mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Tá bom? É a representação vetorial da terceira lei de Newton. E isso está lá quando a gente viu a lei de Newton, tá bom? Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês aí. Então, quando eu passar a régua aqui somar, eu já posso dizer, vou até mudar aqui a cor do pincel, né? Que esse F21 vai embora com quem? Dois, sei lá, né? F12. Por quê? Porque quando eu somar, o F21 vai ser menos o F12. Então, menos F12 com mais F12 vai dar zero. Certo? Tá claro isso aí? Então, esse cara aqui, o F31, vai com quem? Um 3, né? F13. O F51 vai com quem? Um 5. Com 5. O F61 vai com quem? Um 6. Com 6. Certo? O F32 vai com quem? Dois, 3. De baixo. Os 3. O F52 vai com quem? 5. Com? 2, 5. 2, 5. O F62 vai com quem? 2, 6. 2, 6. F53. 3, 5. F63. 3, 6. F65. 5, 6. Ah, entendi. Vai ficar só as externas, né? Entendeu? Então, eu acho que dessa forma
viu, Desur? Eu respondi a sua pergunta. Eu quero provar que a resultante das interações internas é igual a zero. Tá? Ou seja, elas estão lá interagindo. Isso é a terceira lei de Newton, né? Isso aqui é um geralzão da terceira lei de Newton. E o que foi que sobrou? Fala para mim aí. F1 Sobrou, né, sobrou. externa, F2 externa, F3 externa, F5 externa e F6 externa. Tá meio devagar isso aqui, meu. O sistema está meio devagar. F2 é. O F3 é. Mais o F5 é. Mais o F6 é. Tá bom? Então, no final das contas, quem sobrevive. Oi? Só um minuto aí, gente.
Olá, gente. Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Então, como é que a gente pode... deixa eu tirar essa máscara aqui, né? Como é que a gente pode generalizar aqui agora, né? Então, a força resultante... Tá ruim essa minha resposta aqui. Força resultante sobre o sistema é a somatória, olha só, a somatória das forças externas, né? Aqui eu vou colocar um índice, que é o I, né? Aonde o I vai variar de 1 até N, tá? Onde N é o número de partículas do sistema. Então, N é o número de partículas do sistema. Tá legal? Então, aqui, ó, por exemplo, quais são as partículas aqui? Né? 1, 2, 3, 5, são 5 partículas. Então, ficaria, né, o F1E, mais o F2E, mais o F3E e etc. Então, aqui, esse daqui eu generalizei, né? Por quê? Porque, a priori, o número de partículas ele pode ser até muito grande. E não vai dar para a gente estar fazendo isso aqui, né? Como a gente fez para 5 partículas. Não vai dar para a gente fazer isso, tá bom? Tá claro isso? Mas aí eu fiz, né, uma por uma, que é para mostrar para vocês por que que tem esse significado. E é exatamente isso que nós temos aqui, ó. Tá? Entretanto, devido à terceira lei de Newton, que nós já fizemos isso, né? A força resultante total sobre o sistema é a resultante das forças externas. Tá bom? Momento linear do sistema de partículas. O que é o momento linear do sistema de partículas? Deixa eu ver o que tem mais aqui para baixo. Tem mais não. Então vamos lá. Momento linear, agora é o pesão, tá? Que não dá para eu fazer pezinho aqui. Vai ser quem? Vai ser P1 mais P2 mais... eu estou com a força na cabeça. P3 mais reticências. Não esqueçam que isso daqui, ó, é uma soma vetorial, tá? Soma vetorial. Como é a definição de momento? Não é a massa vezes a velocidade? Então, vai dar M1 V1 mais M2 V2 mais M3 V3 mais reticências. Tá bom? Então, tá aí essa representação que eu vou chamar aqui, né? Isso aqui é uma soma vetorial, mais uma vez, não esqueça desse detalhe. A representação do que está aqui inicialmente, e eu já desmembrei. Tá. Vamos definir agora algo importante, que é a velocidade do centro de massa. Vou ver aqui até onde vai. Vou deixar aqui isso com marcação. A velocidade do centro de massa.
Se essas partículas estão em movimento, porque cada uma tem uma velocidade, tá? Existe ali naquele sistema um ponto que é o chamado centro de massa das partículas, né? Que o centro de massa, né? Que vai me dar, né, uma representação global de como esse sistema está se movimentando. Então, as partículas, né? Vamos imaginar, né? Não sei se vocês já viram uma revoada de pássaro. Já viram uma revoada de pássaros? Sim ou não? Mas na Zaretinha, né? Agora tá para ali perto de São Brás, né? Uma revoada de pássaros. Então, quando os pássaros voam, eles fazem aqueles movimentos ali, né? Então, se você for observar um por um dos pássaros, você vai ver que o movimento deles não tem nada a ver com o todo, que parece uma enxurrada, né? Que eles ficam de um lado e para o outro. Né? Para você ter uma ideia. Então, esse todo, esse monte de pássaro ali saindo para um lado e para o outro, representa o sistema em movimento. Então, esse sistema, ele tem aí uma velocidade do centro de massa, né? Você vê, inclusive, você observa quando vai lá no Cana, lá em Nazaré, como tem essas revoadas, né? Que formam essas verdadeiras nuvens, não é isso? Muito bem. A velocidade Lá perto do mercado de São Brás. Trocaram eles lá por causa daqueles foguetes lá. Porque eles lançavam foguete na época do Sírio, né? Aí tiraram de lá e colocaram lá perto do mercado de São Brás. Foi, tá certo. Então, olha só. Eu vou definir desse jeito, mas tem uma prova, mas só acredita em mim, tá? Então, vai ser velocidade do centro de massa, né? M1, V1, mais M2, V2, mais M3, V3, mais reticências, sobre M1, mais M2, mais M3. Se você tivesse que dizer, tá? O que matematicamente representa essa equação? M1V1 mais M2V2 mais M3V3, aí vai embora, né? Mais reticências sobre M1 mais M2 mais M3. O que seria essa equação, matematicamente falando? Nada aí, Kevin. Jennifer. Fala, Kevin. Ele está falando sobre como variação da massa pela velocidade, ou não? Não. Eu estou falando matematicamente, tu está apelando para a física aí, né? Matematicamente, o que seria essa equação aí? É conhecida, gente. Na verdade, na estatística, né? Isso daqui é uma média. Média. Ah, tá. Sim, média é o quê? Aritmética. Não. Média ponderada. Por que não é aritmética, dona Jennifer? Porque eu não estou considerando que as massas das partículas sejam iguais. Vamos passar lá para os pássaros. Tem pássaro de todo tamanho lá, né? Do mesmo tipo, né? Mas de tamanhos variados.
Então, não pode ser uma média aritmética. A média aritmética se transforma numa média, desculpa, a média ponderada, ela se transforma numa média aritmética? Sim, quando os pesos estatísticos, né, são iguais. No caso aqui, os pesos estatísticos são as massas, tá? Então, não confunde com peso propriamente dito, tá? É peso estatístico, ok? Muito bem. Olha, me perdoem aqui, tá? Faltou fazer um reticências aqui embaixo. Aqui embaixo, eu tenho M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5 e assim sucessivamente. Quem é M1 mais M3? Quem é a soma das massas das partículas? Ela vai me dar a massa do sistema. É o M do sistema. Concorda comigo? Se eu somar todas as massas das partículas do sistema, eu vou ter a massa total do sistema. Vocês concordam comigo? Logo, então, né? M1, olha só a jogada aí. V1 mais M2, V2, mais M3, V3, mais reticências, é igual a quem? A massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Portanto, nós teremos que o momento linear total é o produto da massa pela velocidade do centro de massa do sistema. Que é o que está aqui, ó. Beleza? Tá legal? Eu estou provando para vocês aí, né? Exatamente aquela equação que está lá. Agora não é mais café, agora é Nescau. O café eu acabei. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Vamos para um outro detalhe aqui. Certo? É outra coisa. Isso aqui fechou. Isso aí que tá estragando sua garganta, que você não tá tomando muita coisa, tá falando, tá tomando muita coisa com açúcar, aí vai estragar a garganta. Pior que é, né? Pior que é. Mas eu acho que eu não vou me viciar no café, não, que eu tomo desde quando eu era pequenininho. Vamos derivar o momento total em relação ao tempo. Então, vai ficar o DDT de quem? De M1V1 mais o M2V2 mais M3V3 mais reticências. A derivada da soma é igual à soma das derivadas, e como a massa eu estou considerando constante, né? Nesse primeiro momento, então vai ficar, olha só, M1, DV1, TT, mais M2, DV2, TT,
mais M3 dV3 dt mais reticências. A hora do vamos ver agora. Quem é dV1 dt? Hein, gente? Quem é dV1 dt? Quem é dV1 dt? Essa que é a pergunta. Hein, Kevin? Agora é física. São as massas, professor? É o quê? As massas? Não, quem é a derivada da velocidade no tempo? Essa que é a pergunta. É aceleração, né? Aceleração. Muito bem, Deso, muito bem. É aceleração. Então, dV1 dt é a aceleração da massa m1. dV2 dt é a aceleração da massa m2 ou a da partícula 2 e assim por diante. Então, notem que aqui eu vou ter quem, na verdade, ó? A força resultante em 1, que é a força externa, né? Aqui, a força resultante em 2, e aqui a força resultante em 3. E assim vai. Força resultante, não esqueçam que as forças, elas são forças externas apenas, né? Que as internas estão se anulando, né? Quando eu somar essas forças resultantes externas, eu vou ter a força resultante total. Logo, né, o dP/dt é a força resultante total. Exatamente, ficou um pouco aí montado, né? Vou manter aqui, vou puxar ele um pouquinho para baixo. Pronto. Isso aqui foi até demais, né? Ou seja, a força resultante sobre o sistema de partículas é igual à derivada do momento linear total em relação ao tempo. Tá bom? Então, foi desse jeito. Professor, Pode falar. repete de novo essa última parte aí para mim, por favor. Não entendi. A última parte que o senhor estava falando, por favor, repita, que falhou aqui, eu estava anotando. Então, aqui, né? Deixa eu colocar aqui o... Então, eu derivei o pesão, né? Em relação ao tempo. Fiz aqui a derivada da soma igual à soma das derivadas. Como a massa eu estou considerando constante, ela sai. E aqui eu tenho a aceleração do 1 mais M2, aceleração do 2, mais M3, aceleração do 3, mais reticência, certo? Então, eu tenho aqui, né? A força resultante sobre 1, a força resultante sobre 2, a força segundo a lei de Newton, né? Então, se eu somar as forças resultantes sobre o sistema, né, sobre cada uma das partículas, eu vou encontrar a força resultante total, ó. A força resultante total, tá bem aqui. Então, que é a derivada do momento linear total em relação ao tempo. Essa
é a relação entre a força resultante e o momento linear de um sistema de partículas. Tá ok? Então, quando as forças externas atuam no sistema, elas atuam, né, como se fosse nele, no momento linear todo do sistema. Isso é importante. Por quê? Porque a partir daí eu posso resolver vários problemas e quando a força resultante for nula, eu tenho a conservação do momento linear de um sistema de partículas. Por quê? Deixa eu só puxar um pouquinho mais aqui, tá, gente? Para baixo, porque ainda está montando aí. Agora melhorou. Então tá. E agora nós temos para um sistema de partícula isolado de forças externas. Eis aí o sistema. Tá? Lá na conservação de energia mecânica, o sistema era um sistema de forças conservativas. Aqui, na conservação do momento linear, é um sistema isolado de forças externas. Então, para um sistema de partículas isolados de forças externas, ou seja, o FR é zero, eu vou ter que a derivada de P, né? Aqui, ó, o Sancredo está aí, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá bem aqui. O dP/dt é igual a zero. Então, se eu estou derivando uma grandeza e essa derivada me dá zero, é porque ela é constante. Logo, o momento do sistema de partículas antes é igual ao momento do sistema de partículas depois.